Olá pessoal, hoje você vai ver o brilho suave, passos calculados e portas que se abrem como se soubessem seu nome. Sabe quando você acha que teria nascido em outra época? Pois bem, se tivesse viajado no Titanic, provavelmente teria surtado antes mesmo de encontrar sua cabine. Isso porque nada ali parecia feito para pessoas que apenas existem. Tudo era montado para quem flutua pela vida com aquela calma estranha de quem nunca perdeu um ônibus na vida. Hoje, você vai acompanhar, em segunda pessoa, como seria realmente caminhar pela primeira classe. Mas antes de se ajeitar, respire fundo comigo. Aproveite para curtir e se inscrever no canal. E, claro, me diga nos comentários o que você faria se tivesse a chance de entrar nesse navio por um dia. Você chega ao Titanic ao anoitecer, e o ar tem aquela mistura de maresia e metal recém-polido que parece gelar a pele de propósito. A luz das lamparinas ricocheteia no casco gigante, e você sente que está diante de algo que não deveria existir tão grande, tão brilhante, tão silencioso. Enquanto sobe a rampa, seus passos ficam um pouco mais lentos, talvez por querer prolongar o momento, talvez por medo de escorregar na frente de alguém importante. A madeira sob seus pés é firme, mas com uma textura molhada do sereno, e você imagina quantas pessoas passaram por ali com malas cheias de expectativas e roupas que nunca usariam fora daquela viagem. Ao entrar, o contraste é imediato. Lá fora, o vento gelado. Aqui dentro, o calor leve de um ambiente preparado para receber pessoas que acreditam que todo lugar deve ser confortável. Você respira fundo e percebe aromas discretos, como madeira encerada e flores que parecem ter sido colocadas ali apenas alguns minutos antes. Há um brilho no chão, um polimento tão perfeito que parece mais pintura do que madeira. Você observa os passageiros ao seu redor, roupas pesadas, cores profundas, passos quase silenciosos. A sensação é a de entrar em um hotel flutuante, mas com uma energia mais calma, como se o ar tivesse sido treinado para não incomodar. Você caminha mais alguns passos e sente seu corpo mudar de marcha. O ritmo desacelera, a respiração fica mais profunda, o som do navio começa a envolver seus ouvidos. É como se cada pequeno ruído, a vibração leve, o toque de uma porta ao fechar, o sussurro de alguém passando, se misturasse ao movimento do casco tocando a água. Você não consegue evitar imaginar que tudo foi pensado milimetricamente para criar a impressão de que nenhum desconforto jamais aconteceria ali. Ao redor, a mala sendo carregada, casacos sendo dobrados, e aquele tipo de organização silenciosa que só acontece quando todos sabem exatamente o que fazer. Você passa por dois comissários que conversam baixo, quase inaudível, e a postura deles te faz sentir como se estivesse num lugar onde até respirar alto fosse mal educado. Tudo parece funcionar em conjunto. Os passos, as vozes, as portas fechando, os sorrisos contidos. Há algo fascinante nessa harmonia, mesmo que você não consiga identificar exatamente o que é. Enquanto continua caminhando, você nota a mudança do tipo de som, menos vozes, menos movimento, mais atmosfera. Como se os passageiros soubessem que esse momento inicial merece silêncio. E você percebe o quanto seus olhos estão absorvendo detalhes. Tecidos pesados, metais polidos, luz amarelada. É impossível não sentir que você está entrando em uma experiência cuidadosamente coreografada. Você não vê o oceano daqui, só paredes que parecem querer proteger você de qualquer lembrança de que está flutuando sobre quilômetros de água gelada. Isso traz uma estranha segurança, como se a própria arquitetura estivesse dizendo que tudo ficará bem. E você acredita, pelo menos por agora. Há algo reconfortante em estar dentro desse gigante de metal que se move suavemente, como se estivesse deslizando, não cortando o mar. Cada passo que você dá parece encaixar no ritmo do navio. Você percebe que está mais calmo, quase embalado. E, ao olhar ao redor novamente, sente que finalmente entrou na viagem, não apenas no navio, mas no mundo dele. Um mundo feito para quem gosta do silêncio polido, do brilho discreto, dos detalhes que poucos percebem. Você respira mais uma vez, sente o ar mais quente tocar seu rosto, e algo em você entende. A partir daqui, sua noite vai seguir o ritmo desse lugar, lento, suave, quase hipnótico. Você continua caminhando pelo corredor principal da primeira classe, deixando para trás a entrada silenciosa que parecia testar sua capacidade de manter um ar de neutralidade. Aos poucos, seus passos passam a ecoar menos, como se o chão tivesse sido preparado para absorver qualquer som que pudesse quebrar a tranquilidade do ambiente. A luz permanece suave, um amarelo quente que parece ter sido ajustado para deixar tudo mais calmo, inclusive você. Enquanto avança, o corredor se abre,
revelando um amplo espaço decorado de maneira tão detalhada que você quase desacelera apenas para absorver tudo. As molduras douradas, as colunas claras, o brilho quase imperceptível de cada superfície, tudo ali foi colocado para transmitir uma ideia muito específica. Você está em um lugar onde as coisas não são simplesmente feitas, elas são pensadas. Cada linha, cada textura, cada cor parece ter sido escolhida para tornar o ambiente agradável sem ser chamativo, luxuoso sem ser exagerado. E a sensação que isso causa em você é uma mistura estranha de encanto e leve intimidação. Você passa ao lado de um tapete com padrões suaves, e o toque do tecido sob seus sapatos muda a vibração da caminhada. Tudo no Titanic parece ter sua própria personalidade, como se o navio tivesse sido treinado para receber qualquer passageiro com um silêncio elegante. O ar tem uma temperatura constante, confortável, como se o frio do exterior tivesse sido cuidadosamente filtrado antes de alcançar esse espaço interno. Mais à frente, você vê um grupo pequeno de passageiros se movimentando devagar. Roupas impecáveis, posturas eretas, movimentos contidos. Você nota como parecem se encaixar perfeitamente no cenário, como se fizessem parte da decoração. E, ao mesmo tempo, percebe que ninguém se mostra realmente impressionado com aquilo tudo, como se esse nível de cuidado fosse apenas esperado. Como se as pessoas embarcassem ali já treinadas para agir como se nada disso fosse extraordinário. Quando o corredor se abre novamente, você entra em um salão amplo e iluminado por lustres de cristal que parecem flutuar acima de você. A luz deles não é brilhante demais, ela se espalha de modo suave, criando pequenas manchas de brilho no chão polido. Você sente uma onda leve de calor, como se a luz gerasse uma atmosfera própria. Aqui, há mais passageiros, alguns sentados, outros em pé, todos imersos em conversas de tom baixo. Há um padrão interessante na forma como eles falam. Pausas longas, gestos calculados, expressões que parecem conter mais do que revelam. Enquanto isso, um aroma diferente chega até você. Algo leve, talvez flores frescas misturadas ao cheiro suave de cera. Não é forte, nem invasivo, é o tipo de perfume que parece querer apenas compor o cenário. Cada sentido é guiado, como se o navio quisesse direcionar sua experiência sem que você percebesse. Você continua caminhando e acaba se aproximando da escadaria que muitos consideram o coração visual da primeira classe. Quando você a vê pela primeira vez, sente um tipo de impacto silencioso, como se não estivesse preparado para algo tão grandioso. O corrimão polido, os detalhes em madeira clara, as curvas perfeitamente simétricas, tudo parece ter sido feito para que você desacelere. E você desacelera. O som de passos ecoa levemente pelo salão, mas nunca alto demais. A claraboia no topo derrama uma luz natural que mistura sombra e brilho, criando uma sensação de movimento estático. Aqui, o ar é mais fresco, talvez pela altura do teto, e você sente que está em um espaço onde o próprio tempo parece andar mais devagar. O silêncio é confortável, quase acolhedor. Enquanto observa a escadaria, a sensação de estar entrando na primeira classe finalmente se completa. Não é só o ambiente. Não são só as pessoas ou os objetos. É a forma como tudo se encaixa, como se esse lugar existisse em uma frequência mais suave, e você estivesse lentamente ajustando seu próprio ritmo para combinar com ele. A cada passo, a cada detalhe, você sente que está começando a fazer parte desse mundo, não como um visitante, mas como alguém que está sendo envolvido por ele. Um mundo de movimentos lentos, luz dourada e silêncio calculado. E, mesmo sem perceber, sua respiração acompanha esse ritmo. Você segue caminhando pelo convés do Titanic, e a brisa fria do Atlântico desliza pelo seu rosto como se estivesse tentando lembrar você de que, apesar de todo aquele luxo impossível, ainda existe um mundo inteiro lá fora. Um mundo que está adormecido, distante, indiferente, enquanto você passeia pelas áreas interditadas ao restante dos passageiros. Aqui, cada detalhe é tão cuidadosamente planejado que parece que alguém passou horas assegurando que até o brilho do verniz nos corredores fosse perfeitamente uniforme. Enquanto avança, você nota um aroma leve, quase imperceptível, de flores frescas. Não há como ignorar o capricho que isso representa. Flor fresca no meio do Atlântico. Esse é o tipo de extravagância que só a primeira classe do Titanic poderia justificar sem piscar. Você vira o rosto discretamente e vê um arranjo cuidadosamente colocado em uma mesa lateral, lírios, rosas brancas e pequenas flores cor de lavanda. A combinação é suave, comedida, mas revela o cuidado quase artístico que a equipe coloca em tudo ao seu redor.
Você continua caminhando e chega a um salão de leitura. A porta está entreaberta, e você atravessa como se estivesse entrando em uma cena que não deveria ser interrompida. O ambiente é banhado por uma luz dourada e suave que parece repousar sobre tudo, sobre as mesas de madeira clara, sobre as poltronas estofadas em tons profundos de verde e vermelho, sobre o papel creme dos livros espalhados com absoluta disciplina. Há poucas pessoas ali, 2 homens lendo em silêncio, uma mulher escrevendo em um caderno com letras curvilíneas, um jovem observando discretamente uma pintura na parede. Você sente o som do navio ao fundo, aquele ronco grave e constante das máquinas trabalhando sob seus pés, como um lembrete distante do tamanho colossal da embarcação. O salão tem um calor acolhedor, quase íntimo, e você se afunda lentamente em uma poltrona vazia. A textura do tecido envolve seu corpo de um jeito confortável, como se tivesse sido feito para abraçar exatamente quem se sentasse ali. Você olha para cima e percebe desenhos sutis no teto, folhas e arabescos esculpidos na madeira clara, banhados por uma luz suave que desliza através de luminárias pequenas e elegantes. Enquanto você observa tudo isso, algo chama sua atenção mais do que o usual. Uma mesa próxima carrega um exemplar de um livro espesso, aberto, com uma marca de página de seda vermelha. A página está parcialmente preenchida por linhas delicadas, descrevendo detalhes sobre constelações. Você pensa por um momento como deve ter sido para aquelas pessoas atravessar o oceano sem nenhuma tecnologia moderna para guiá-las, apenas cálculos, instrumentos manuais e a imensidão do céu. E ali, no salão silencioso, o contraste entre a modernidade impressionante do Titanic e a simplicidade ancestral da navegação parece se unir em uma única respiração. Quando chega perto de onde a música parece se originar, percebe que a porta do salão de estar está aberta. Lá dentro, um pequeno grupo se reúne ao redor dos músicos. O ambiente é mais vibrante, mas ainda assim cheio daquela calma que só a vida em primeira classe pode proporcionar. Você entra devagar para não chamar atenção e encontra uma mistura fascinante de expressões. Alguns conversam, outros apenas escutam, alguns parecem estar ali apenas para observar quem mais está presente. Você se encosta em uma coluna decorada e deixa a música fluir pelo seu peito como uma onda suave. Você deixa o salão e volta novamente ao corredor. Agora, porém, decide seguir em direção ao convés aberto. Ao chegar, o vento gelado cutuca seu rosto como um lembrete de que a natureza não dá privilégios nem para os que viajam no auge do luxo. O céu está limpo, absurdamente estrelado, e a superfície do mar reflete pequenas cintilações como se fosse um espelho quebrado. Você respira fundo e sente o ar frio preencher seus pulmões. O Titanic segue firme, com a confiança de quem acredita ser invencível. Mas você, ao observar a escuridão infinita, sente uma pequena pontada de humildade, como se estivesse diante de algo que existe desde muito antes e continuará existindo muito depois. Mesmo assim, a sensação é estranhamente reconfortante. Você se apoia no corrimão e deixa o vento carregar seus pensamentos por alguns instantes. Longe daqueles salões iluminados e acolhedores, o mar respira um silêncio que nem a música, nem o luxo, nem o conforto conseguem distrair totalmente. Mas você continua ali, observando, ouvindo, sentindo. Porque, de alguma forma, essa é a experiência completa da primeira classe. A soma entre o extremo conforto humano e a presença constante da natureza, indomada e soberana. E é assim que você segue, respirando lentamente, sentindo o navio avançar, enquanto a noite profunda o envolve como uma manta espessa e silenciosa. Você caminha pelo corredor silencioso que leva ao seu camarote. O carpete grosso afunda sob seus pés, abafando cada passo como se o navio inteiro estivesse tentando falar com você, sussurrando: relaxe, você está entre os privilegiados. As paredes em madeira polida refletem a luz suave das luminárias, e, por um segundo, você acha que está andando dentro de um hotel europeu, até lembrar que está literalmente no meio do Atlântico, em um gigante flutuante que não deveria ser tão confortável quanto é. Quando você encontra a porta do seu camarote, percebe que ela é mais pesada do que parece. O trinco clica com a delicadeza de algo caro demais para ser forçado. Ao entrar, você sente o cheiro, uma mistura de sabonete inglês, madeira encerada e aquele leve perfume floral que alguém, em algum momento, achou que transmitia refinamento. Você imagina como seria receber amigos aqui, só para fingir que sempre viveu assim, mas obviamente não vai dizer isso em voz alta. A cama atrai seu olhar primeiro. Não é só uma cama, é uma pequena fortaleza de conforto. Lençóis tão macios que parecem nuvens treinadas em massagem sueca,
travesseiros fofos, um cobertor pesadinho que lembra mais um convite do que um objeto. Quando você coloca a mão sobre o tecido, ele se molda aos seus dedos, quase como se dissesse: sim, eu sei que você vai cair aqui e dormir como um rei. A escrivaninha do camarote parece saída de um escritório de alguém que ganha dinheiro só por existir. Você passa os dedos pela superfície lisa, e ela brilha de um jeito que te faz pensar se alguém passou cera minutos antes da sua chegada. Há papel de carta, envelopes, uma caneta elegante esperando por uma carta dramática que você provavelmente não vai escrever, mas que outros passageiros escrevem, contando a parentes distantes como estão sofrendo com um luxo insuportável. A janela circular deixa entrar um feixe de luz que dança pelo quarto quando o navio balança suavemente. Você se aproxima e olha para fora. O mar é uma imensidão azul que parece não ter pressa. O Titanic corta as ondas como se fossem feitas de seda líquida. Você sente o movimento suave, quase hipnótico, e uma parte sua pensa: isso aqui é perfeito demais para ser real. Ao lado da cama, uma pequena luminária emite uma luz morna, perfeita para leituras que você promete começar e nunca termina. Há também um guarda-roupa espaçoso, com cabides fortes o suficiente para sustentar casacos que custam mais do que sua saúde emocional. Quando você abre a porta, ele exala aquele aroma fresco de tecido que nunca viu umidade de verdade. A pequena poltrona perto da janela parece te observar, sugerindo que você sente ali, coloque os pés para cima e finja que está em sua própria casa. Quando você se senta, o estofado te abraça de um jeito sorrateiro, quase conspiratório. A cada balanço suave do navio, você sente seu corpo relaxar mais, como se alguém estivesse te empurrando lentamente para dentro do sono. Há um pequeno banheiro privativo, algo raríssimo para a época, e ao entrar você quase ri, até o chuveiro parece se comportar como se tivesse etiqueta. Tudo é limpo, brilhante e organizado, como se o navio tivesse sido preparado para uma inspeção divina. Você toca na água, que sai quente quase imediatamente. Um luxo tão simples quanto impossível em muitas casas da época. De volta ao quarto, você se deita na cama por um instante, só para testar. E, claro, você afunda como se tivesse sido sugado para dentro de um abraço acolhedor. O colchão cede no ponto exato, sem exageros. Se dormir fosse um esporte, esse quarto seria o melhor treinador do mundo. O tempo desacelera. O ar está morno. A luz é suave. E você sente que talvez este seja o ponto exato onde a viagem começa a te hipnotizar, onde você percebe que, mesmo sem tentar, o Titanic está fazendo você gostar demais de estar ali. Você sai do seu camarote e volta ao corredor, deixando para trás aquela pequena cápsula de conforto absoluto. O ar ali fora é ligeiramente mais fresco, carregando uma mistura de perfume caro, madeira encerada e aquela estranha expectativa coletiva que parece percorrer todo passageiro da primeira classe. Você segue pelo corredor até a escada principal, e, ao chegar ali, sente imediatamente que entrou em outro nível de mundo. A grande escadaria não é só uma escada. É exagero com orgulho. Exagero com propósito. Exagero que olha para você e diz: sim, é disso mesmo que estamos falando. A madeira entalhada brilha sob a luz amarela dos lustres, e o corrimão se curva com a delicadeza de algo feito apenas para mãos que nunca carregaram sacolas de supermercado. Você sobe alguns degraus e sente como se estivesse entrando em um quadro. Quase espera que alguma música clássica comece a tocar automaticamente só para combinar com o ambiente. O relógio ornamentado no topo da escadaria parece estar sempre te observando, com aquele ar de espero que você esteja se comportando como alguém que pode pagar por este ambiente. As figuras douradas nos painéis dão a impressão de que vão se mover a qualquer momento, como se fossem os guardiões silenciosos de tudo ali. Enquanto desce novamente, você sente o carpete macio sob seus pés. Cada passo é absorvido como se o navio estivesse dizendo: não se preocupe, não há barulho aqui. O Titanic foi construído para impressionar, e, neste lugar específico, ele parece determinado a te lembrar disso a cada segundo. Ao chegar ao salão principal da primeira classe, você percebe que o ambiente muda. É amplo, luminoso e decorado para parecer mais uma sala de música de algum casarão francês do que um espaço em movimento no meio do oceano. Os painéis claros, as colunas, os detalhes em dourado, tudo contribui para a sensação de que você está vivendo uma versão cuidadosamente editada da realidade. As janelas deixam entrar uma luz suave que se derrama pelo ambiente. O sol bate no mar lá fora e reflete em pequenos pontos de brilho que dançam pelas paredes internas. É quase hipnótico,
e você sente que, se ficasse ali parado tempo suficiente, poderia simplesmente esquecer do mundo inteiro. Enquanto caminha, você percebe um grupo de passageiros comentando sobre o clima. Nada demais, só uma conversa leve, mas você nota como tudo ali parece coreografado. Há um ritmo nas vozes, uma cadência que combina com o ambiente. Talvez seja o poder daquele espaço. Ele faz as pessoas agirem como se estivessem participando de uma peça. Você passa por um pianista afinando o instrumento. O som das teclas, mesmo fora de uma música completa, ecoa suavemente pelo salão. Ele ajeita a postura, testa mais algumas notas e dá aquele olhar de hoje vai ser uma boa noite. O piano, com sua madeira brilhante, parece tão confortável ali quanto qualquer pessoa da alta sociedade. As mesas decoradas ao redor trazem arranjos florais bem cuidados. Você se aproxima de um deles e sente o perfume leve das flores. Não é forte, não tenta chamar atenção, é o tipo de aroma que só quer existir em silêncio. Tudo ali parece ter sido escolhido para transmitir uma coisa: equilíbrio. Equilíbrio entre beleza, conforto e uma pitada daquela soberba que só os ambientes luxuosos conseguem carregar. Uma senhora elegantíssima passa perto de você, seu vestido arrastando levemente no chão como se fizesse parte do cenário. Ela olha ao redor com uma expressão satisfeita. Você quase consegue ouvir seus pensamentos. Sim, este é exatamente o tipo de lugar onde eu deveria estar. Você continua andando até um pequeno lounge lateral, onde alguns passageiros estão lendo jornais. Eles folheiam as páginas devagar, como se fossem degustar cada frase. Um deles ajeita os óculos, outro levanta a sobrancelha diante de uma manchete, mas todos permanecem imersos naquele silêncio confortável que o Titanic parece oferecer de graça. Ao olhar tudo isso com calma, você percebe que a primeira classe não foi criada apenas para transportar pessoas, mas para criar uma experiência, uma fantasia cuidadosamente montada, onde cada canto, cada detalhe, cada gesto faz parte de um mundo que parece suspenso no tempo. E enquanto você respira fundo, sentindo o aroma das flores, ouvindo o piano ao fundo e observando as luzes refletindo no salão, entende que este navio não queria apenas impressionar. Ele queria encantar. Queria que você acreditasse que, ali, nada ruim poderia acontecer. Você deixa o salão principal às suas costas e segue em direção à sala de leitura e ao salão de fumar, dois dos lugares mais característicos da primeira classe. Ambos carregam aquela aura de por favor, entre, mas lembre-se de que este ambiente é mais sofisticado do que você. E você entra mesmo assim, porque agora já está completamente dentro da experiência. O corredor muda de tom conforme você avança. As decorações permanecem impecáveis, mas o ambiente ganha um clima mais silencioso, quase como se estivesse pedindo para você respirar mais devagar. A porta da sala de leitura está entreaberta, e é impossível não dar uma espiada. Ao entrar, você percebe imediatamente: este espaço não foi feito apenas para ler, foi feito para parecer que ler é a atividade mais elegante do mundo. Poltronas estofadas, almofadas macias, luminárias posicionadas estrategicamente para criar aquele brilho suave que faz qualquer pessoa parecer mais inteligente. Tudo compõe o cenário ideal. Você escolhe uma poltrona perto da janela, só para sentir a luz filtrada refletindo sobre as páginas dos livros. Os cavalheiros e damas ali dentro mantêm uma postura admirável. Alguns folheiam jornais com movimentos lentos, como se cada página custasse algumas libras e merecesse respeito. Outros seguram romances volumosos, com capas duras e texturas que parecem ter sido feitas só para mãos delicadas. Uma senhora ao seu lado toma um gole de chá. O gesto é tão preciso que dá vontade de aplaudir, o tipo de elegância que parece vir de fábrica. Ela ergue o olhar por um instante, sorri de leve e volta ao livro, como se estivesse absolutamente em paz. Você passa o dedo pela lombada de um dos volumes disponíveis na prateleira. A encadernação é firme, a textura suave. Ao abrir o livro, sente aquele cheiro inconfundível de páginas antigas misturado com a brisa fresca que entra pelas janelas. O navio balança tão levemente que você poderia jurar que está em uma casa à beira-mar, não em pleno Atlântico. Por alguns minutos, você apenas observa. A sala parece existir numa espécie de transe coletivo, onde ninguém está com pressa, ninguém está tentando provar nada. É como se todos tivessem concordado, silenciosamente, em deixar o mundo lá fora no modo pausa. Depois de um tempo, você deixa o livro de lado e segue para o salão de fumar, logo adiante. O contraste é imediato. Aqui, o ambiente é mais escuro, com tons de madeira profunda e couro.
As janelas são menores, e a luz que entra cria sombras quentes pelo chão. Você sente o aroma do tabaco, mas não aquele cheiro forte e agressivo, é mais suave, quase doce, misturado ao perfume da madeira polida. Os cavalheiros sentados ali têm posturas relaxadas, mas ao mesmo tempo formais. Alguns conversam sobre negócios, outros sobre viagens, alguns simplesmente observam a fumaça subir em espirais lentas como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Um homem elegante, com barba perfeitamente arrumada, ergue o charuto e o admira como se estivesse examinando uma obra de arte. Ele solta a fumaça devagar, criando uma nuvem que se dissipa suave e silenciosamente no ar. Não há pressa, não há tensão, tudo ali parece existir em um ritmo próprio, quase meditativo. O som ambiente é baixo, composto por conversas discretas, o leve tilintar de copos e o estalar ocasional de uma cadeira de couro. Você se senta em uma poltrona e sente o encosto acolher seu corpo. É confortável de um jeito que quase te faz esquecer que isso é um navio e não uma espécie de clube particular flutuante. Em um canto, um grupo conversa animadamente sobre a travessia. A forma como eles falam do Titanic é curiosa, com uma mistura de orgulho e deslumbramento. É como se estivessem descrevendo um castelo encantado, um daqueles onde nada pode dar errado. E você sente essa ideia entrar na sua mente também, mesmo que saiba, lá no fundo, como a história realmente termina. Um atendente passa oferecendo pequenas bandejas com bebidas leves. A bandeja brilha sob a luz, e os copos produzem reflexos discretos que dançam pelo salão. Você aceita um deles, apenas para combinar com o ambiente, e sente o sabor delicado da bebida. Tudo ali parece feito para não perturbar, para deixar você flutuar não só no mar, mas também na sensação de calma absoluta. Por um instante, você olha pela janela estreita. O mar está tranquilo, e as ondas refletem o céu como se fossem feitas de vidro. É um tipo de beleza que não grita, apenas existe. Uma beleza silenciosa, solene, que combina perfeitamente com o clima do salão. Você respira fundo, sentindo a mistura de aromas, o calor suave do ambiente e a presença dos outros passageiros que, assim como você, parecem ter encontrado ali um lugar para existir sem pressa. E, pela primeira vez desde que embarcou, percebe algo curioso. A primeira classe não é apenas luxo. É um jeito específico de desacelerar o mundo. E, enquanto se recosta mais fundo na poltrona, sente uma tranquilidade quase hipnótica se espalhando. O Titanic parece ter sido projetado não só para viajar, mas para acalmar, para embalar você em um estado onde tudo é confortável, tudo é bonito, tudo é fácil. Você deixa o salão de fumar para trás e segue por um corredor amplo que ecoa suavemente seus passos. A transição entre os espaços é tão fluida que você quase não percebe quando o ambiente ao redor muda de atmosfera, mas muda, e muito. Você está prestes a entrar no coração da sofisticação do Titanic, a famosa sala de jantar da primeira classe. A porta é alta, pesada, ornamentada com detalhes que parecem ter sido colocados ali apenas para lembrar você de respirar fundo antes de entrar. E quando você atravessa o limiar, é como se uma cortina invisível se abrisse diante de um palco preparado com a maior atenção possível. O salão é vasto, iluminado por lustres enormes que espalham um brilho suave, quase dourado. Tudo está organizado com uma precisão que você sente até nos seus ossos. As mesas são envoltas por toalhas impecavelmente brancas, tão lisas que parecem recém-passadas por mãos invisíveis. A porcelana sobre cada uma delas é delicada, com pequenos desenhos nas bordas, enquanto os talheres brilham com um reflexo que chega a parecer coreografado. Você caminha devagar, absorvendo cada detalhe. Há algo profundamente hipnótico no ambiente, talvez a junção entre o silêncio disciplinado e as conversas abafadas, talvez a percepção de que cada pessoa ali se sente importante, pertencente, parte de algo maior. Não é apenas uma refeição. É um ritual. Você escolhe uma mesa mais próxima da lateral, onde pode observar sem ser observado demais. Uma cadeira é puxada para você por um dos garçons, que se move com a precisão de quem ensaiou cada gesto centenas de vezes. Ele sorri com a formalidade perfeita e se retira sem fazer barulho. É quase mágico. À sua volta, os passageiros estão vestidos com o que tem de mais elegante. As damas usam vestidos longos, em tons suaves, com rendas que parecem ter sido costuradas por mãos pacientes. Os cavalheiros ostentam casacos escuros, lapelas bem alinhadas e gravatas cuidadosamente ajustadas. Cada vez que alguém se move, há um leve brilho refletido pelo tecido. O menu chega às suas mãos,
e você percebe imediatamente a extravagância sutil. Cada prato parece ter sido escrito para fazer você imaginar um banquete dos deuses. Não existe nada simples ali. Tudo tem um nome bonito, um toque especial, um segredo irresistível. E mesmo assim, quando você pede, o garçom registra sem a menor surpresa, como se fosse absolutamente normal alguém pedir algo que, na sua vida comum, talvez nem soubesse pronunciar. Quando o primeiro prato chega, você sente o aroma ainda antes de ver a comida. O cheiro é quente, confortável, com especiarias suaves que fazem sua boca salivar. O prato em si é tão bem montado que parece uma pintura, e por um segundo você pensa seriamente em não mexer para não estragar. Mas você mexe. E o sabor é macio, profundo, equilibrado. Você mastiga devagar, não só por educação, mas porque a comida realmente exige que você preste atenção. É engraçado pensar que, no meio do oceano, com quilômetros de água fria sob seus pés, você está provando algo que facilmente poderia ter sido servido em um palácio. O Titanic não queria ser grande, queria ser inesquecível. Enquanto você come, observa os outros passageiros. Uma família ao lado conversa sobre viagens à Europa. Um casal mais velho ri baixo enquanto brinda com taças finíssimas. Dois homens ao fundo debatem algo com entusiasmo contido, inclinando-se para frente como se estivessem fazendo acordos importantes. O ambiente é cheio de vida, mas não de barulho, tudo parece cuidadosamente calibrado para se manter elegante. Você percebe também uma curiosidade silenciosa. Muitas pessoas param por alguns segundos para apenas olhar ao redor. Talvez seja a grandiosidade do lugar, talvez seja a consciência de que estão vivendo algo único. Há um brilho nos olhos delas, um brilho que diz isso aqui é especial. Um violinista, ou talvez dois, começam a tocar suavemente ao fundo. A música flutua pelo salão, atravessando mesas, cadeiras e conversas com uma leveza perfeita. Não rouba atenção, mas completa o cenário com uma camada de serenidade. Você sente o corpo relaxar sem perceber. O segundo prato chega, e apesar de ser mais elaborado ainda, você já se acostumou ao fato de que tudo ali é excessivamente bem pensado. Você prova, aprecia, observa. É um ciclo confortável, quase meditativo. Entre um gole e outro da sua bebida, você olha para os detalhes arquitetônicos da sala. O teto tem molduras trabalhadas que seguem padrões repetidos, as colunas são robustas, mas elegantes, e cada luminária parece ter sido posicionada ali com uma intenção artística. A sensação que domina você é simples. Você está exatamente onde deveria estar. Quando chega a sobremesa, pequena e perfeitamente decorada, você sorri sozinho. É doce demais, bonito demais, delicado demais, e ainda assim, tudo combina. Você se permite saborear lentamente, porque uma parte sua sabe que essa experiência não se repete. Quando termina, recosta-se na cadeira e respira fundo. A música continua, suave. O salão inteiro parece envolto em uma espécie de névoa dourada, não literal, mas emocional. E por alguns instantes, você simplesmente existe ali, no meio daquele mundo que parece suspenso no tempo. Você se levanta devagar, caminha até a saída observando uma última vez cada mesa, cada lustre, cada detalhe que compõe aquele ambiente tão cuidadosamente criado. E quando atravessa novamente o corredor do lado de fora, sente como se estivesse deixando não só uma sala de jantar, mas um universo próprio. E ainda assim, sabe que o navio tem mais para revelar. Muito mais. Você segue adiante pelo corredor, ainda sentindo no paladar o eco dos sabores ricos do jantar, quando percebe que há outro ritual igualmente importante para quem viaja na primeira classe do Titanic. A noite não termina na sala de jantar. Na verdade, ela apenas começa ali. O fluxo natural dos passageiros se divide. Alguns voltam às cabines, outros caminham em direção ao coração social do navio, o salão de música. Ao se aproximar, você escuta primeiro, antes mesmo de ver. A melodia atravessa o ar como uma corrente suave, convidando, chamando, guiando seus passos com a mesma delicadeza de alguém que toca levemente seu ombro. Não é uma música alta, nem dramática. É algo fluido, elegante, feito para preencher os espaços sem jamais dominá-los. Você segue esse som como se ele estivesse acenando. Quando entra no salão de música, sua respiração prende por um instante. O ambiente é amplo, mas não impõe grandeza. Ele acolhe. A luz baixa se espalha pelas paredes decoradas em tons creme, refletindo levemente nas superfícies polidas.
Há cadeiras estofadas espalhadas em círculos suaves, como pequenas ilhas sociais onde grupos vão se acomodando com naturalidade. Mas a primeira coisa que realmente captura sua atenção é o piano. Ele é grande, escuro, de madeira brilhante, colocado num pequeno palco elevado com um cuidado quase cerimonial. O pianista, sentado com postura impecável, desliza os dedos pelas teclas com uma calma que parece nascer diretamente do mar. Às vezes, ele fecha os olhos enquanto toca, como se estivesse ouvindo algo além da própria música. Você se aproxima de um dos assentos e se deixa cair suavemente. Há algo sobre este lugar, algo diferente do jantar. Aqui, a elegância é menos rígida, mais íntima. Os passageiros conversam em tons baixos, mas não tão baixos quanto antes. Alguns seguram taças de vinho, outros apenas descansam, observando. A noite está viva, mas não agitada, ela respira. Você sente o ar mais leve, como se o salão tivesse sido projetado para servir de ponte entre o dia e o descanso. A música não é apenas entretenimento, é parte do relaxamento coletivo. Um momento onde todos, independentemente de status ou ambições, compartilham a mesma pausa. O pianista muda de compasso, iniciando algo mais doce, mais lento. Você relaxa os ombros, percebendo que seu corpo estava mais tenso do que imaginava. É quase engraçado como alguns acordes têm o poder de reorganizar o que você sente. Você se recosta na cadeira, fecha os olhos por alguns segundos e permite que a melodia se acomode dentro de você. Ao abrir os olhos novamente, observa ao redor. Uma senhora elegante, usando um vestido azul petróleo, conversa animadamente com um jovem casal. Um grupo de homens discute algo com gestos contidos, como quem fala de negócios, mas sem pressa. Uma criança pequena cochila no colo da mãe, algo raro de se ver ali, mas não completamente inesperado. Tudo tem um ritmo próprio. Você nota também como as pessoas se aproximam do piano quase em reverência. Há uma curiosidade serena no ar. Muitos querem apenas observar o músico mais de perto, como se o simples ato de vê-lo tocar fosse parte do encanto. Outros param por alguns instantes e seguem, flutuando pelo salão como se fossem parte da música. Perto da janela, um pequeno grupo que olha para fora. Você se junta a eles, guiado pela curiosidade. Quando se aproxima, entende o motivo. Do lado de fora, o oceano é uma imensidão escura, mas pontilhada pelas estrelas refletidas. É como se o céu tivesse se estendido para baixo, tocando o casco do navio com centenas de pequenos brilhos. A água é tão lisa que parece vidro. Você observa o reflexo das luzes internas dançando suavemente no mar. Uma sensação estranha se instala em você, uma mistura de pequenez e encantamento. Lá fora está o nada. Aqui dentro, o tudo. Dois mundos separados por alguns centímetros de aço. Ainda olhando pela janela, você percebe um detalhe curioso. A brisa que entra pelas pequenas frestas traz um cheiro frio, quase metálico, que contrasta com o perfume quente do salão. É como respirar dois ambientes ao mesmo tempo. Você volta a se sentar, deixando o som do piano guiar seu pensamento novamente. O músico passa por trechos suaves e outros mais elaborados, sempre mantendo a mesma calma. É quase como se ele estivesse tocando para si mesmo, e você apenas tivesse sido convidado a escutar. Você fecha os olhos novamente por um momento. Sente o movimento sutil do navio, como se estivesse sendo embalado. O chão vibra levemente com o ritmo das máquinas, criando uma espécie de segunda melodia, uma que não vem do piano, mas do coração do Titanic. Quando abre os olhos, percebe que já está profundamente imerso naquele ambiente. É como se o salão tivesse te absorvido por completo, dissolvendo a noção de tempo. Não importa se é noite ou quase madrugada. Ali dentro, só existe o momento. Depois de mais algumas músicas, o pianista faz uma pequena pausa. O salão responde com um aplauso discreto, polido, quase ritualístico. Você se levanta devagar, sentindo que já vivenciou o suficiente daquele lugar para carregá-lo na memória para sempre. Ao sair do salão de música, há uma sensação de leveza no seu corpo, como se a noite tivesse sido cuidadosamente desenhada para te conduzir exatamente até aqui. E enquanto cruza novamente os corredores iluminados, você sabe que o Titanic ainda guarda mais experiências, e você ainda tem muito a descobrir. Naquele momento em que o navio já começava a se inclinar de forma visível, a música, antes suave, passou a soar como um lamento metálico acompanhando cada gemido da estrutura gigante.
O convés já não parecia mais o mesmo lugar de horas atrás, agora era um palco onde o desespero se revelava sem que ninguém precisasse dizer uma palavra. Havia um tipo de silêncio pesado, não porque não houvesse ruído, mas porque as pessoas estavam tentando acreditar que nada daquilo era real. Era como se cada rangido fosse apenas uma interrupção passageira, algo que logo seria resolvido por um oficial com um apito e um tudo sob controle. Mas ninguém dizia isso. Porque ninguém conseguia mais acreditar. As luzes continuavam acesas, mas já tremulavam em intervalos quase imperceptíveis, como respirações curtas de um navio tentando sobreviver ao impossível. Algumas mulheres seguravam as bordas dos casacos, outras os braços dos maridos, enquanto a água, gelada, escura e completamente indiferente, começava a invadir cada espaço com uma determinação silenciosa. Os botes já haviam partido, alguns pesadamente lotados, outros vergonhosamente vazios. E isso criava uma mistura de raiva, culpa e medo entre aqueles que ficaram. Alguns homens tentavam acalmar suas esposas prometendo que viriam no próximo bote, promessas que sabiam que jamais poderiam cumprir. Outros tentavam negociar com oficiais, oferecendo tudo o que tinham. Joias, dinheiro, cargos. Nada disso valia mais nada ali. Naquele convés inclinado, cada alma humana valia exatamente o mesmo, quase nada e tudo ao mesmo tempo. Os músicos ainda tocavam, não porque alguém os obrigasse, mas porque era a única coisa que ainda conseguia manter um fio de humanidade no ar. A melodia era familiar, mas naquele instante parecia ter sido composta exclusivamente para aquele fim trágico. A cada nota, parecia que o Titanic exalava um suspiro. No interior do navio, corredores que antes brilhavam com tapetes vermelhos e painéis de mogno agora eram canais estreitos por onde a água avançava com um brilho prateado. O som da água batendo nas portas era constante, como se alguém batesse com calma, mas nunca parasse. Havia pessoas correndo, outras rezando, algumas paradas, sem reação. O medo assume formas estranhas quando encontra o inevitável. Perto da escadaria principal, o símbolo máximo da grandeza do navio, o cenário era quase surreal. A luz refletia na água que agora subia pelos degraus, e aquela escada, que tantas vezes fora usada como exemplo de elegância, estava sendo lentamente engolida por um destino que ninguém ousara prever. A estátua do querubim parecia observar tudo com uma serenidade trágica, como se soubesse que nada daquilo poderia ser impedido. E enquanto isso, a inclinação aumentava. O chão já não era mais chão. Pessoas escorregavam, tentavam se segurar em qualquer coisa fixa, corrimões, pilares, portas. O vento gélido que vinha do mar cortava o rosto como navalhas. O cheiro de metal, fumaça e água salgada misturava-se ao perfume caro das roupas da primeira classe. Era um contraste cruel, luxo e morte compartilhando o mesmo ar. Os oficiais gritavam instruções cada vez mais desesperadas, mas suas vozes se perdiam no caos. Um deles, em um momento de colapso emocional, tentou correr para dentro do navio, como se pudesse fugir da própria responsabilidade. Outro ficou parado, simplesmente parado, encarando o horizonte escuro como se esperasse que alguma luz surgisse de repente. Um navio, um milagre, qualquer coisa. Nada apareceu. O Titanic estava sozinho no meio do Atlântico, cercado por um silêncio enorme e bilhões de toneladas de água negra, e aqueles que permaneciam a bordo começavam a perceber que, para muitos deles, aquilo seria o último cenário que viriam na vida. Você tenta manter o equilíbrio enquanto o navio se inclina um pouco mais, aquela mudança quase imperceptível que, ainda assim, faz seu corpo reagir antes mesmo de você perceber cognitivamente. É como caminhar por um chão que lentamente decide não ser mais horizontal. Os barulhos metálicos se intensificam, estalos longos, sons profundos que parecem vir do coração do próprio casco. É o tipo de som que te lembra que, por maior que o Titanic seja, ele continua sendo apenas um objeto nas mãos do oceano. As pessoas ao seu redor começam a perder a compostura de maneiras diferentes. Algumas mantêm a cabeça erguida, tentando demonstrar uma calma artificial, como se ainda estivessem num salão de jantar. Outras já desistiram completamente dessa performance e mostram a verdade estampada no rosto. Medo puro, sem filtro, sem disfarces. Há quem tente fazer piadas, aquelas risadas tensas que só existem para impedir que o pânico tome forma. Mas até isso começa a desaparecer conforme a noite avança. O ar também muda. Está mais frio, mais úmido, mais pesado. Cada respiração parece entrar com pequenas agulhas de gelo na garganta.
Você sente a ponta dos dedos formigar e percebe que, apesar de estar usando roupas próprias da primeira classe, nada realmente protege alguém de um vento nascido no Atlântico Norte. O cheiro também é outro agora, menos perfume, mais sal, mais metal, um toque de fumaça que vem das chaminés ainda soltando vapor enquanto podem. As luzes continuam acesas, esse detalhe parece quase irônico, e essa iluminação faz com que toda a cena pareça teatral demais para ser verdade. Como se você estivesse dentro de uma peça muito bem produzida, só que ninguém sabe o roteiro e todos os atores estão improvisando desesperadamente. Você repara que alguns refletores tremulam, e por um segundo tudo parece escurecer, mas a luz volta. Esse breve instante de escuridão faz as pessoas ao redor prenderem a respiração ao mesmo tempo, como se aquele segundo fosse uma previsão do que viria depois. A banda continua tocando, mas agora há uma hesitação quase imperceptível entre uma música e outra. Eles olham para o convés, para o mar, para o céu, como se estivessem tentando decidir se ainda vale a pena continuar. Mas continuam. Não por heroísmo, talvez. Mas porque não existe mais nada a fazer, e tocar parece uma forma de manter o mundo funcionando por mais alguns minutos. Você percebe um grupo de passageiros discutindo com um oficial. Nada agressivo, mas a tensão na voz deles diz tudo. Eles querem entrar nos botes que restam. Querem garantir algum tipo de chance. Mas já não há tantos botes assim. E aqueles que ainda estão presos nos cabos não suportam mais o peso total, por causa da inclinação. Cada segundo perdido reduz a probabilidade de um bote descer com segurança. A matemática é silenciosa, cruel e definitiva. Em outro ponto do convés, uma mulher insiste para que o marido entre com ela. Ele balança a cabeça. Você sabe exatamente o que isso significa. Ele já entendeu que não vai. E ela também. Mas insistir dá a ela a sensação de que ainda está lutando contra o destino. Ele só segura sua mão e diz algo muito curto. Você não escuta o conteúdo, mas consegue entender pela expressão dela. É uma despedida discreta, quase elegante, daquelas que só quem viveu muito junto consegue ter. A inclinação aumenta mais um grau. As pessoas começam a se segurar nas estruturas metálicas do convés. O vento sopra mais forte. Você escuta alguém rezando, mas a voz treme tanto que a oração parece quebrar no ar. Alguém, alguns metros à frente, escorrega e bate no chão, e isso causa um pequeno surto de pânico em quem está perto. A ideia de cair agora, quando tudo está tão incerto, parece mais perigosa do que qualquer outra coisa. Você decide caminhar para o lado oposto, tentando encontrar um ponto onde o convés esteja menos inclinado. Não adianta muito. Cada lugar parece um pouco pior do que o anterior. A temperatura continua caindo, e você se dá conta de que, se cair na água, o choque térmico será quase imediato. Não dá nem para imaginar como alguém sobreviveria a isso por mais de 10 minutos. O mais perturbador de tudo, porém, não é o frio, nem a inclinação, nem a água que continua avançando. É a expressão das pessoas que já desistiram. Gente que está sentada no chão, encostada em alguma parede, simplesmente olhando para o horizonte escuro, como se não quisessem mais brigar contra o inevitável. Algumas dessas pessoas parecem encaixadas em um silêncio tão profundo que nem mesmo os gritos distantes conseguem alcançar. Há também aqueles que querem ajudar. Alguns homens da primeira classe tentam convencer os outros a manter a calma, organizam pequenos grupos, levantam idosos, seguram crianças, improvisam apoio nos corrimões. A tragédia revela essas pequenas centelhas de solidariedade que aparecem justamente quando tudo o resto se desfaz. Um silêncio coletivo surge quando alguém grita que o convés da proa já está totalmente submerso. Você não consegue ver daqui, mas acredita. Porque as vibrações mudam. O navio inteiro parece estar respirando de forma diferente. Um tremor longo atravessa o chão, fazendo tudo vibrar sob seus pés, e por um momento o mundo inteiro parece inclinar-se com ele. As estrelas acima seguem frias e indiferentes, como se assistissem a tudo pela milésima vez. Você se segura mais forte no corrimão e sente que nada do que viveu até agora o preparou para esse sentimento. A exata consciência de que o navio mais seguro do mundo está desmoronando sob o seu corpo, e que tudo que resta é seguir o fluxo dos minutos, lentos, impiedosos e silenciosos. Você sente a vibração do casco mudar novamente, como se o navio tivesse acabado de suspirar, um suspiro longo, pesado e metálico, que atravessa o chão e chega até o fundo dos seus ossos. Não é apenas o barulho, mas a sensação física,
uma espécie de aviso silencioso de que alguma parte muito importante da estrutura acabou de ceder. As pessoas ao seu redor percebem também. É curioso como certos sons não precisam de explicação, o corpo entende antes mesmo que o pensamento se forme. Você se apoia no corrimão, tentando manter a mente estável enquanto observa o convés se transformar lentamente em um lugar dividido entre ação frenética e quietudes estranhas. Há grupos inteiros se movimentando depressa, procurando oficiais, botes, salvação. Mas há também indivíduos isolados, parados, em transe, olhando para o oceano como se estivessem observando algo íntimo e familiar. Talvez seja assim quando alguém percebe que não terá controle sobre o restante da noite. A inclinação agora é mais acentuada. Não um precipício, mas definitivamente mais do que o suficiente para exigir força nos pés. Você caminha com cuidado, tentando não escorregar, ajustando cada passo como se estivesse sobre uma colina de madeira polida. A cada minuto o ar fica mais frio. Não é apenas frio, é afiado. Um vento tão cortante que parece arrancar pedaços minúsculos de calor do seu rosto, deixando-o sensível e rígido. Algumas janelas já estão completamente submersas, e quando você passa perto de uma delas, escuta o som da água pressionando o vidro, como um animal que ruge do outro lado. A pressão é tamanha que você imagina o que aconteceria se uma única janela cedesse, mas decide não alimentar essa imagem por muito tempo. A banda continua no mesmo lugar, mas a música mudou. Não é mais alegre, nem dramática. É tranquila, quase como uma melodia de despedida. Você percebe que há muito menos gente perto deles agora. Todos estão se deslocando para áreas que parecem mais seguras, embora já esteja claro que essa palavra perdeu o sentido. Os músicos continuam tocando mesmo assim, como se a própria música fosse um bote invisível. Mais à frente, você avista um grupo de mulheres sendo guiadas para o que provavelmente é um dos últimos botes ainda utilizáveis. Mas o processo está completamente diferente do início da evacuação. Não existe ordem. Não existe calma. A expressão dos oficiais mostra exaustão, um tipo de cansaço que vai além do físico. Eles ainda tentam manter algum controle, mas você percebe a hesitação em cada gesto. As decisões são rápidas, nem sempre coerentes, e cada minuto de atraso transforma a descida de um bote em uma tarefa quase impossível. Você ouve alguém comentar, com a voz trêmula, que o Titanic está começando a se partir ao meio. Não dá para verificar dali, mas algo dentro de você acredita. Não porque haja provas, mas porque o navio, a cada segundo, parece mais frágil, mais vivo, mais vulnerável. Ele rende como se estivesse tentando dizer algo, um aviso, um lamento, talvez apenas o som inevitável de aço e madeira sendo torcidos. Ao caminhar pelo convés inclinado, você encontra um homem que tenta acalmar a esposa, dizendo que, quando o navio parar completamente, a água vai ficar mais calma. Ele diz isso com uma voz tão suave, tão calma, que quase parece acreditar. Quase. Você percebe no olhar dele o mesmo pavor silencioso que viu em tantos outros. E é justamente essa tentativa de criar esperança onde não há que te atinge de forma inesperada. Você se aproxima da amurada e observa o oceano. Escuro, imenso, impassível. É estranho como, ao mesmo tempo que destrói, também parece tão tranquilo. Como se estivesse simplesmente fazendo o que o oceano faz. Ondas pequenas batem contra o casco, refletindo a luz âmbar das lâmpadas ainda acesas. Há algo hipnótico nessa cena, algo que acalma e perturba ao mesmo tempo. De repente, um solavanco maior percorre o navio. Dessa vez, as pessoas gritam. Não é um grito de susto, é um grito puro de medo. Você se segura com força, sentindo as vibrações tremerem pelas suas mãos. O Titanic parece afundar alguns centímetros num único movimento, como se tivesse escorregado em seu próprio eixo. A sensação é tão marcante que seu corpo reage instintivamente, como se estivesse prestes a cair de um penhasco. O som dos pratos se quebrando no interior do navio ecoa até o convés, acompanhado pelo estalo das vigas internas. O chão vibra, as paredes tremem, e por um segundo tudo parece se mover junto. O navio, o vento, as luzes, até mesmo as estrelas parecem tremer no céu. Você volta a caminhar, quase por reflexo. O convés está inclinado demais agora. Pessoas começam a escorregar com mais frequência. 2 delas caem à sua frente, mas rapidamente são ajudadas por outras que passam. Ninguém quer ver alguém se machucar, não nesse momento em que qualquer ferimento seria praticamente uma sentença.
O frio aumenta com cada rajada de vento. Você sente o rosto arder, como se pequenos cristais de gelo estivessem batendo contra sua pele. O ar é tão denso que cada respiração parece mais curta, como se você tivesse que lutar um pouco para puxar o ar para dentro. E enquanto tudo isso acontece, você nota que as chaminés ainda soltam vapor, um último esforço de um gigante que está prestes a ser engolido. Ao olhar para trás, você vê uma parte do convés completamente inclinada, com pessoas segurando-se umas às outras, formando linhas improvisadas para não cair. É uma imagem profundamente humana, solidariedade e terror misturados na mesma medida. Você segura o corrimão, respira fundo, e percebe algo muito simples, mas devastador. Cada minuto que passa é um minuto que o navio não tem mais. E você está nele. Você sente que o vento muda, não na direção, mas na textura. Ele parece mais denso, mais pesado, como se estivesse carregando a respiração do próprio oceano. Cada rajada traz um frio que se amarra ao seu corpo como uma camada invisível de gelo. A essa altura, você já não sabe se treme por causa da temperatura ou pela forma como tudo ao seu redor parece se desmanchar lentamente. O convés agora tem uma inclinação tão evidente que caminhar exige estratégia. Pés afastados, corpo inclinado levemente para frente, uma mão sempre à procura de algo fixo para segurar. E mesmo assim, seu equilíbrio parece provisório, emprestado, pronto para escapar num deslize. A madeira está escorregadia, úmida do vapor que sobe de partes inundadas do navio. A iluminação continua diminuindo aos poucos. Não chega a apagar completamente, mas cada lâmpada parece mais fraca, mais amarelada, como velas no fim. Esse tipo de iluminação transforma rostos comuns em silhuetas profundas, marcadas por sombras que se alongam e se movem com as luzes tremulando. O ambiente inteiro parece ter virado um teatro silencioso onde cada pessoa interpreta, sem escolha, o papel mais difícil da própria vida. Você ouve um ruído baixo, diferente dos rangidos e estalos constantes. É algo mais profundo, um som oco, vindo de dentro das estruturas internas, como se o navio tivesse soltado um lamento. Pessoas próximas se viram ao mesmo tempo, como instintivamente reconhecendo que aquele não era só mais um barulho. Esse som causa uma pausa coletiva, uma respiração suspensa. E logo depois, acontece de novo. Você sente uma vibração sob seus pés. Não como um tremor rápido, mas como um movimento lento e arrastado, que deixa claro que a estrutura está cedendo sob seu próprio peso. Você apoia as duas mãos no corrimão, sentindo a madeira vibrar. Olhando em direção à proa, você nota que ela está absurdamente mais baixa do que antes. A diferença, agora, não deixa espaço para dúvidas. A linha do horizonte parece mais distante, o céu mais inclinado, e a sensação de vertigem mais presente. A água sobe e recua rapidamente em áreas onde antes havia apenas piso seco. O mar está engolindo o navio com pressa. Ao caminhar para tentar alcançar uma área mais elevada do convés, você percebe como tudo se tornou uma série de escolhas entre onde pisar, onde segurar, quem evitar, quem ajudar. Nada é simples. Em um momento, você estende a mão para impedir que uma mulher escorregue. Ela agarra sua mão com tanta força que você quase perde o equilíbrio, mas segura firme. Ela te agradece com um olhar rápido e continua. Não há tempo para palavras completas mais. As conversas agora são fragmentos. Ali. Segura. Diz alguém, apontando para uma parte ainda relativamente nivelada. Cuidado. Tá cedendo. Alerta outro. O som da banda ainda existe, mas está mais fraco, como se estivesse vindo debaixo d'água. A melodia chega em ondas. Às vezes nítida, às vezes abafada. Mesmo assim, você reconhece a intenção, manter alguma normalidade no meio do irreal. A música tenta sustentar o que o navio já não consegue. Uma brisa ainda mais fria sopra, trazendo um cheiro estranho, uma mistura de metal, madeira molhada e maresia intensa. Você sente que esse cheiro é o tipo de coisa que fica impregnado para sempre na memória, mesmo que você tente esquecê-la um dia. Enquanto segue pelo convés, você encontra um pequeno grupo de pessoas observando o céu. É uma visão inesperada. Em meio ao caos, eles olham para as estrelas como se buscassem uma resposta, uma rota, ou apenas uma pausa mental. O céu está absurdamente claro, pontilhado por estrelas nítidas que brilham como se observassem tudo de cima. Há algo de cruel e belo nisso. É como se o universo estivesse indiferente, mas não ausente. A inclinação aumenta mais um pouco.
Você sente as pernas arderem pelo esforço de se manter estável. O corpo inteiro trabalha para compensar o ângulo, e cada movimento exige mais do que deveria. Lugares que antes pareciam seguros já não são. O navio muda rápido demais. Você consegue ouvir, vindo das áreas internas, sons de móveis tombando, louças despencando, portas batendo com violência. Tudo isso se mistura com o som da água invadindo, e cria uma espécie de arranjo caótico que te faz sentir como se estivesse dentro de um organismo gigantesco que está colapsando. Quando passa por uma das saídas internas, você vê escadas quase verticais. Pessoas descem e sobem com dificuldade, agarrando-se uns aos outros. Uma criança escorrega e quase cai, mas um homem a segura pelo casaco. Os dois sobem juntos, passos firmes e lentos, como se estivessem escalando uma montanha. O frio se intensifica. Você percebe que suas mãos estão ficando dormentes, seus dedos mais rígidos. O ar começa a parecer cortante, quase seco, apesar da umidade. Respirar fundo dói um pouco. E então, algo acontece, algo que paralisa por um instante todo o convés. Uma rajada de vento forte passa, trazendo um estrondo ainda mais profundo que os anteriores. O navio inteiro vibra de um jeito que não parece apenas uma reação à água. Parece estrutura. Metal cedendo. Peso deslocando. Uma mudança brusca na forma como o Titanic está posicionado. As pessoas se agarram ao que podem. Algumas se ajoelham instintivamente, como se isso pudesse dar alguma estabilidade extra. Você sente o chão sob seus pés tremer, quase como se estivesse respirando irregularmente. O navio está descendo. Rápido demais agora. Você ergue o olhar instintivamente para a popa, a única parte que ainda parece resistir, projetando-se para cima como um último gesto. Mas mesmo ela parece pesada, instável, prestes a seguir o resto do navio numa descida inevitável. Você respira fundo, sua garganta queima com o ar gelado, e a única coisa que você consegue pensar é: o tempo do Titanic está acabando. A noite continua. O oceano continua. Mas o navio está cedendo diante de você. A escuridão consumia tudo. O Titanic já não era um navio, era uma sombra imensa afundando para sempre, levando consigo luzes, música, cálculos errados, segredos, promessas e quase todas as chances de sobrevivência. Quando a popa finalmente desapareceu sob as ondas, o mar não rugiu, não celebrou, não respondeu. Ele apenas fechou-se, como uma porta que nunca mais seria aberta. E o silêncio veio. Um silêncio tão brutal que parecia ter peso. Um silêncio que contradizia tudo o que havia acontecido nos últimos 160 minutos. Toda a correria, os gritos, o estalar das vigas, o clamor dos que chamavam por Deus, por mães, por filhos, por qualquer coisa que os tirasse daquele destino gelado. E então, no meio da noite sem lua, o que restou foram vozes. Gritos. Súplica. Delírio. Lamentos que pareciam de uma guerra perdida. De longe, quem estava nos botes ouviu primeiro um coro indistinto, como o som de um estádio distante. Mas em poucos segundos, os gritos começaram a diminuir, não porque alguém estivesse sendo resgatado, mas porque a água congelava gargantas, músculos, pensamentos. Aos poucos, as vozes deixavam de soar como pedidos de socorro e viravam sons quebrados, quase animais, como se a própria humanidade estivesse escorregando para longe junto com o calor. Nos botes, todos ouviam. E ninguém se movia. A culpa era um peso partilhado, mas o medo era individual. Cada pessoa ali sabia que, se voltassem, talvez salvassem alguns. Mas talvez morressem todos. E, em decisões que levariam décadas para cicatrizar, e para muitos, nunca cicatrizariam, os botes permaneceram afastados, imóveis, apenas observando a morte agir. O mar brilhava em pontos dispersos, estrelas caídas, refletidas nos coletes salva-vidas daqueles que lutavam para respirar. Uma constelação trágica, cintilando por segundos antes de se apagar uma a uma. O frio fazia o tempo parecer lento demais. Mas para quem estava dentro d'água, ele era rápido, rápido para tomar dedos, pernas, pensamentos, identidade. Em menos de 15 minutos, a maioria daqueles que gritava já não conseguia emitir som algum. O oceano não era violento. Não precisava ser. Ele apenas esperava. E quando o silêncio finalmente se instalou, ele pareceu tão absoluto que muitos no bote sentiram vergonha de estar vivos. Mas não era o fim. Não ainda. A luz do California nunca apareceu no horizonte,
o navio que deveria ter visto os foguetes, que deveria ter respondido, que deveria ter chegado antes da tragédia se tornar inevitável. E quando Carpathia finalmente surgisse, horas depois, encontraria um mar calmo, pontuado por corpos imóveis, madeira flutuante e um frio tão fatal quanto o desastre em si. No entanto, naquele exato momento, na escuridão, a sensação de abandono era total. E emergia, de dentro de cada sobrevivente, uma pergunta silenciosa que não ousavam formular. Por que eu? A resposta: o mar não dava. O mar apenas levava. Quando Carpathia finalmente cortou o nevoeiro daquela madrugada silenciosa, o que encontrou não foi um naufrágio, foi um vazio. Um vazio que parecia desafiar qualquer lógica humana. Corpos imóveis boiavam ao redor, como se o oceano tivesse decidido preservá-los em um último gesto de respeito. Os botes remavam em direção à salvação com movimentos lentos, sem força, sem brilho nos olhos. Ninguém comemorava. Ninguém agradecia. Ninguém realmente acreditava que havia escapado. Os sobreviventes subiam pelas cordas como sombras do que tinham sido horas antes. Alguns sem sapatos, outros com roupas congeladas no corpo, outros sem dizer uma única palavra, talvez porque não sabiam como explicar o inexplicável. O que havia acontecido ali não cabia em uma frase, nem em um relato. E por décadas, muitos tentariam reviver aquele momento, tentando entender em que segundo exato tudo se tornou irreversível. A pergunta que pairava não era apenas como o Titanic afundou, mas como algo tão grandioso pôde desaparecer tão rápido. Talvez a resposta estivesse no próprio orgulho humano, na confiança excessiva de que nada poderia dar errado. Talvez estivesse na sucessão de silenciosos pequenos erros que, somados, se transformaram em uma sentença. Ou talvez estivesse na inevitabilidade de que, às vezes, o mundo simplesmente decide lembrar que somos frágeis. O Titanic não foi apenas um navio que afundou. Foi a quebra de uma ilusão coletiva. A ilusão de que nossa tecnologia nos torna invencíveis. A ilusão de que a natureza sempre pode ser domada. A ilusão de que somos maiores do que o tempo e o destino. Na manhã seguinte, quando os sobreviventes viram Nova York pela primeira vez, entenderam uma verdade amarga. Ninguém desceu daquele navio sendo o mesmo que entrou. Todos carregariam para sempre o peso daquele silêncio final, o silêncio de centenas de vidas que ficaram para trás. E cada vez que o nome Titanic fosse mencionado no futuro, não seria apenas sobre engenharia, luxo ou tragédia. Seria sobre memória. Sobre perda. Sobre o instante em que o impossível deixou de ser impossível. E, acima de tudo, seria sobre o que o mar leva. E sobre o que ele nunca devolve. Boa noite e bons sonhos.